Capítulo 2. A primeira coisa que você precisa saber sobre dinheiro. Todos nós ficamos pensando, qual é o segredo da riqueza? Se vivemos no mesmo país, sob o mesmo governo, por que algumas pessoas têm tudo enquanto outras têm tão pouco? Parece que alguns nasceram com a estrela da sorte, enquanto outros, melhor nem falar. O que diferencia as pessoas? Para responder, precisamos entender qual é a fórmula do sucesso. Quantos de vocês já ouviram a seguinte frase de seus pais? Filho, estude bastante na escola, tira boas notas, faça faculdade, arruma um bom emprego e seja feliz para sempre. Provavelmente a maioria das pessoas. Agora minha pergunta é, será que no mundo de hoje, boas notas na escola e uma faculdade são garantias de sucesso financeiro? Quantas pessoas com diploma acadêmico não conseguem emprego na profissão e trabalham em um ramo de atividade totalmente diferente? Muitas vezes sujeitos a subempregos com salários menores que a mensalidade da faculdade que cursaram. Como isso é possível, sendo que todos os pais amam os seus filhos e insistem em dar um conselho tão equivocado? A resposta é bem simples. O conselho era realmente correto na época de nossos pais. Há 40 anos havia no Brasil poucas pessoas formadas. O acesso à faculdade era restrito para as camadas muito privilegiadas da população. Então as pessoas graduadas realmente tinham garantia de uma boa colocação no mercado do trabalho. O problema é que hoje se formam centenas de milhares de jovens todos os anos e o país não tem postos de trabalho para todos. A consequência é a abundância de pessoas formadas, a desvalorização dos diplomas e do salário. Temos cada vez mais pessoas qualificadas concorrendo para as vagas disponíveis, e isso permite aos chefes diminuir o salário e aumentar as exigências. A solução que muitas tentam é aumentar ainda mais a qualificação. Por exemplo, ao fazer uma pós-graduação. Só que os outros também pensam nessa solução mágica, e então voltamos de novo ao mesmo lugar. Parece uma corrida de ratos, não importa a velocidade em que você corre, sempre acaba no mesmo lugar. Outras pessoas aprenderam dos pais que trabalhar duro seria uma garantia de sucesso. Mas é óbvio que um assistente de pedreiro que definitivamente trabalha muito duro não é quem ganha mais. Alguns acreditam que a fórmula de sucesso é simplesmente nascer na família certa. Caso contrário, nunca acontecerá. Mas diversos estudos nos mostram que 80% das pessoas ricas no Brasil vieram de famílias humildes. Então, qual é o segredo do sucesso? O que nos define? De onde vem o dinheiro com tanta abundância para algumas pessoas e com tanta escassez para outros? E aqui começa a nossa aula de mentalidade. Presta atenção. O tamanho do seu sucesso financeiro, do seu patrimônio, tudo o que você tem e conquistou no mundo material está 100% relacionado ao tamanho de sua cabeça. É óbvio que não estou me referindo ao tamanho físico. Quero deixar claro que pessoas cabeçudas não têm vantagens nessa área. Brincadeira à parte, quis dizer que a programação mental, a sua mentalidade, é o fator principal que define se terá sucesso ou fracasso financeiro. Frequentemente, as pessoas tentam melhorar sua situação financeira sem mudar a sua programação mental. Infelizmente, essas tentativas serão em vão. Você já escutou histórias de pessoas que ganharam na loteria? Ou receberam uma grande herança? Pessoas que passaram a vida toda lidando com pouco dinheiro e de repente se encontraram na posse de uma enorme quantia? O que você acha que acontece com essas pessoas? Em pouco tempo, consegue perder todo o dinheiro por um motivo muito simples. Era muito dinheiro por uma cabeça tão pequena. Não é possível administrar bem sem a mentalidade correta. O dinheiro sempre irá acompanhar o tamanho de sua mente. O contrário também funciona.
Se você tirar todo o dinheiro de um rico, eu garanto que não se passa 3 anos e ele constrói toda a fortuna de volta. O bilionário americano Donald Trump, que é um exemplo, ele foi à falência 4 vezes e recuperou em pouco tempo toda a fortuna. Hoje está estimado em 2,7 bilhões de dólares. O que é nossa programação mental? Programação mental é a soma de todos os conceitos, crenças, ideias e conhecimentos que estão instalados dentro da nossa mente consciente e subconsciente. A partir de qual idade começamos o processo da programação mental? A partir do dia em que começamos a respirar. Há vários fatores que nos influenciam e nos moldam como seres humanos. A escola, os nossos professores, a religião, o bairro em que crescemos, a mídia, os amigos, mas a principal fonte vem da nossa própria casa, de nossos pais. Dados do IBGE mostram que 80% das famílias começam a vida em um padrão econômico e 80 anos depois morrem como o mesmo padrão, um nível abaixo ou acima, mas praticamente o mesmo. Como isso é possível? Passam 80 anos na vida de uma pessoa, repletos de oportunidades, de acontecimento, de escolhas, muitas vezes diferentes dos que os pais dela tiveram, mas mesmo assim, ela acaba no mesmo lugar. Com frequência, tendo o mesmo tipo de trabalho, acaba morando no mesmo bairro e termina ganhando um salário bem parecido como o dos pais. Isso acontece devido aos conceitos e às crenças que são passados para os filhos ao longo da sua formação. Por exemplo, se os seus pais eram empregados com carteira assinada recebendo vale-transporte, o que para eles era considerado um futuro seguro? É óbvio que a resposta seria ter essas coisas. Então, desde que se entende como gente, você lembra de ouvir de seus pais: filho, estuda para um emprego com carteira assinada, benefícios e assim terá segurança. Então, qualquer oportunidade que passar na sua frente ao longo da sua vida e que não apresentar esses benefícios será descartada imediatamente. Consequentemente, essas escolhas farão com que arrume um emprego muito parecido com o dos seus pais e irá acabar tendo uma vida bem parecida com a deles. Se os seus pais são funcionários públicos, por exemplo, o que você vai ouvir desde criança em casa? Filho, estuda bastante, faça faculdade e presta concurso público. Caso tenha nascido em uma casa com pais empresários, o que será que irá ouvir deles? Filho, seja empregado de alguém para ter segurança? É claro que não. Eles também irão encorajá-lo para ser um dia um empresário. Mas não é somente a escolha de nossa profissão ou de nosso trabalho que é influenciada pelos pais, mas também toda a nossa relação com o dinheiro e o sucesso. O que você ouviu de seus pais quando o assunto era dinheiro? Quero que faça uma pausa nesse áudio por alguns minutos e pensa: o dinheiro era motivo de alegria ou de discussões? Vou citar algumas frases para ajudar você. O dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro não traz felicidade. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Você tem que trabalhar duro para ter dinheiro. Nem todo mundo pode ficar rico. Dinheiro é sujo. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Dinheiro muda as pessoas, os corrompe. Quem tem muito dinheiro só pode ser ladrão. Essa influência verbal é poderosa e fica enraizada na nossa mente, formando a programação mental. Quando precisamos escolher entre as decisões lógicas ou nos baseamos na programação mental, sempre a programação vai prevalecer e nos prejudicar. Quero deixar algumas considerações sobre certas crenças que as pessoas têm sobre o dinheiro. Primeiramente, eu acredito que o dinheiro por si é apenas um canal para que as coisas aconteçam. O dinheiro é neutro, ou seja, não é bom nem mal, não é sujo nem limpo,
Não traz alegria nem tristeza. É apenas uma ferramenta e conforme a utilizamos, pode tanto fazer o bem como o mal. Uma pessoa que por natureza é generosa com pouco dinheiro, quando tiver muito será ainda mais generosa. Se alguém por outro lado é mesquinho com pouco, quando tiver muito possivelmente será ainda pior. O dinheiro não muda ninguém, ele apenas amplifica o que já somos. Uma outra maneira pela qual somos influenciados é pelo exemplo. Quais as atitudes e exemplo que você viu dos seus pais quando o assunto era dinheiro? O dinheiro era fonte de felicidade ou discussões? Seus pais eram poupadores ou gastadores? O dinheiro sobrava ou estava sempre faltando? A soma de todas essas experiências ficou gravada na sua mente, formando a sua programação mental, e ela pode impedir o seu sucesso financeiro. Como podemos corrigir a nossa programação mental? Primeiro, eu quero que você entenda que isso é um processo longo e muitas vezes dolorido e cansativo. Não é fácil admitir que o jeito como você viveu nos últimos 30 ou 40 anos estava errado. A velocidade da mudança vai depender de 2 fatores. O primeiro é quanto estão enraizados as crenças limitadoras dentro de você. E o segundo fator é quanto você está aberto para aprender a nova filosofia. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Há várias maneiras de fazer isso. A primeira é por meio da leitura. A segunda, por meio de áudios e seminários. E a terceira, por meio da convivência com pessoas bem-sucedidas. Mudar a nossa mentalidade é uma atitude indispensável.